Felipe, içar velas. Os ventos estão favoráveis e poderemos cruzar a Headline em poucos dias. É pra já, capitão. O mapa indica que teremos uma ilha para descansar antes de atravessarmos. Perfeito, pois parece que uma tempestade se aproxima. Alô, Cancãs! Bem-vindos a mais um Cantalks, o nosso programa diferente que ainda fala de anime. O nosso episódio de hoje faz parte de um breve intervalo em nossa temporada. Enquanto preparamos o nosso arco do Egito, falaremos aqui sobre One Piece, Barão Omatsuri e a Ilha Secreta. E para isso, não podemos deixar de fora o capitão dos mares dos podcasts, o Bel, do Road Podglifos. Oi, gente! Pois é, não podia ficar de fora a pessoa que mais fala de One Piece. É que assim, todo mundo que descobre o Kanshou, vocês falam de anime, episódio por episódio, faz de One Piece. Eu falo, vai já fuder, já tem outro. Que é O Nate taca na minha cabeça, eu já percebi. Joga pra vocês, rebote de audiência. E a gente faz essa troca de público. É isso. Então vamos apresentar rapidinho este filme, coisas breves, ficha técnica, filme de 2005 pela Toei, o que do One Piece não é da Toei, afinal de contas. E aí, se você tivesse me falado que a direção a do Mamoru Hosoda eu tinha assistido ainda antes, porque o cara é bom, ele dirigiu coisas como Summer Wars e Belly, que saiu no 2021, se eu não me engano. O roteiro é de Masahiro Ito, que foi basicamente diretor de arte de Silent Hill, e esse é o 6º filme de One Piece, e entre os 20 que tem. Mas por que escolher esse filme, a gente discute depois da sinopse. Sinopse. Encantados com a promessa de uma ilha paradisíaca, os Chapéus de Palha se tornam hóspedes do Barão Omatsuri e os seus desafios. Mais um segredo macabro ronda a ilha e o ex-capitão. Tudo causado por uma simples flor. E é isso aí. O que vocês acharam desse filme, que é uma versão melhorada do arco do Fox? Vamos combinar. Se o arco do Fox tivesse... Troca! Põe esse filme e tira o arco do Fox. É o arco do Fox com o clima de Thriller Bark, né? Eu acho que é legal de ver. Mano, eu não sabia o que eu estava esperando. Quando eu comecei a ver esse filme, eu não tava esperando. Nossa, juro. Eu fiquei conversando com o Matheus, né? O Matheus pro Nate, não sei se ele sabe. É o mais novo membro do Road. Ele também é coabitante desse apartamento. E aí a gente tava conversando sobre o filme. E aí a gente falou, mano, esse filme é bizarro. Porque, assim, tem tanta coisa que é One Piece, mas tem tanta coisa que não é One Piece ali. E eu acho que isso vem muito da direção e do roteiro, né? Então é muito doido ver isso. E eu, como grande assistidor de One Piece, no caso, eu só vi, quando passava no SBT, quase nunca vi o anime e muito menos um filme, tenho que dizer que essa é uma escolha muito peculiar de filme, e eu entendo porque dizem que é um dos filmes mais sinistros de One Piece. Não, esse é um dos melhores, no geral. Sim. Porque eu vejo que ele foge completamente da estética e coisa genérica de filme de anime, né? Vai ver um filme de Bleach, que pataquada farofa que é, tá ligado? Nada a ver. Mas aqui tem arte, aqui tem susto e aqui tem um toroço gigante no meio da ilha. Que é... Cocô de minhoca. Cocô de minhoca, que é a coisa mais assustadora que eu vi nos últimos tempos. Então... O que me chamou a atenção nesse filme foram duas coisas, né? A primeira era o traço, porque não é um traço muito bem acabado, assim, parece que o filme se preocupa muito pouco com a questão estética e deixa muito mais o roteiro falar por si só, sabe? Parece que não está acabado, ponto. Sim. Eu gosto disso, só dizer. Sim. Eu acho que isso é uma coisa que me choca muito, porque o Nate acabou de falar que não viu, mas assim, a maioria dos filmes de One Piece, eles têm eles são o seu universo próprio, né? Começa por aí. Eles não são cânones, então o conteúdo que tem neles tende a ser 99% filler, mas eles acabam em si próprios, né? Eles tem uma morte ali dentro do próprio filme. Esse filme deixa muito ponto em aberto. Tem discussões nele que você fala, tá, mas e aí? Pra onde vai? O que aprendemos com isso hoje? Né? Muita coisa desse filme gira em torno da relação entre os personagens. Ele não é um filme que, na verdade, é muito pouco sobre o vilão
ou a vilã, ou o que quer que seja aquela porra daquela flor. Mas é muito mais sobre... O One Piece inteiro é sobre a tripulação, é sobre essa coesão entre eles, sobre a amizade deles e tudo mais, e sobre como a tripulação importa tudo pra One Piece, o capitão não é nada sem a tripulação e vice-versa. E esse filme, ele consegue meio que quebrar o Luffy e o espectador, porque ele quebra de uma vez tudo que mantém ele junto, sabe? Então o grande vilão do filme, além desse horror cósmico, Cthulhu, cocô que caiu do céu, versão Ichiro Oda, além disso tudo, tem a questão da relação entre os personagens, que é muito bem explorada, né? Então eles chegam em mais uma ilha, como sempre é em One Piece, e aí é sempre aquela discussão de essa ilha aqui, vamos ou não vamos? E, surpreendentemente, é uma das primeiras vezes que acontece de o Luffy topar ir pra uma ilha que todo mundo quer, porque tá todo mundo querendo por motivos diferentes, mas o Luffy, ele sempre fala, não, vamos pra ilha mais fodida, tal. E essa ilha meio que atrai todos com o artífice de ser a ilha paradisíaca, onde vai ter spa. E ela pega, assim, as coisas que mais atraem pessoas específicas, né? Uhum. E interessante que ela pega uma coisa que pega a Nami, que é uma pessoa que tem tudo pra falar, não vamos pra essa ilha. O Sanji, que, tipo, é fácil. E o Chopper, que também seria uma pessoa que, se você falar que é uma ilha de terror, ele, né... Beijo, tchau. E eu acho que o mais legal é ver a chamada pro Luffy. Se você é o pirata dos piratas, dos piratas, dos piratas, né? Muito legal, tipo, ver que, assim... E é meio doido, porque começa com coisas que são muito a personalidade deles. E aí, a personalidade deles vai se transformando ao longo do filme, né? Eles deixam de ser os chapéus de palhas que a gente conhece, assim, no dia a dia. E eles viram... O Sanji fica 10 vezes mais agressivo do que ele já é. Ele é briguento, ele arranja problema com o Zoro à toa. Mas ele entra, assim, numa pira super agressiva, que, tipo, você não vê, assim, nos piores momentos de cenas de One Piece, que é ele, assim. O tapa que a Nami dá no Usopp é completamente diferente do que se apresenta em One Piece, assim, da relação da Nami e do Usopp, né? E eu gosto que o que chama a atenção do Luffy é essa, como você bem falou, nessa questão de ir porque são piratas entre piratas entre piratas. É porque somos a mesma classe, né? Somos as mesmas pessoas, então eu vou por respeito a outros piratas. Mesmo que não seja do mesmo bando, que é o que chama a atenção dele. E é que justamente esse espírito de camaradagem que é esmagado durante o filme, que eu acho muito incrível. Que é um dos tópicos principais de One Piece, né? Como o Fê bem falou, assim, 90% dos arcos eles dão certo por causa da união deles. E quando dá errado é porque, tipo, assim, os momentos que mais deram errado foi eles se separando, né? E eu acho que isso é muito antes de Sabaody, né? Porque, eu não sei se vocês falaram, mas é entre Skypiea e Water 7. Sim. Né? E acaba que, tipo, tem umas cenas similares às cenas de Sabaody, mas é pesado de uma outra forma, né? Porque, assim, pensando no contexto da época, era muito mais difícil você falar assim, nossa, pera, mas eles não vão morrer mesmo? Porque, tipo, fica uma sensação bem pesada, assim, no Luffy, né? De que ele acabou, né? Do mesmo jeito em Sabaody. E que, na real, meio que acabou mesmo, porque, assim, o Chapéu de Palha realmente perderam ali, não foi perderam, o Kuma, na verdade, é do bem, tipo... Não, tipo, eles realmente foram completamente aniquilados, só que aquela cena em que o Luffy vira a cara completamente desolado, assim, o que sepulta, assim, a derrota deles é realmente essa questão da tripulação ter sido desfeita, para além dele não achar os corpos dos amigos dele, dos nakamas deles. E o que eu acho curioso é que, assim, até o próprio mote do vilão do filme é a questão de... Eu invejo muito essa camaradagem de vocês, essa amizade que vocês têm, isso tem que ser destruído. Não consigo suportar ver alguma coisa desse gênero por perto. E a gente descobre que é porque ele perdeu tudo, né? Uhum. Perdeu tudo vivendo de aluguel. Aluguel da Lily Carnation no ombro dele, sugando a alma de todo mundo. Sim, e eles só sobrevivem porque tem uma migalha de camaradagem que sobra, que são outras vítimas que estão na ilha, né? Que é o maluco do bigode, porque eu não entendo que tem que ser o bigode do Hitler, né? Bigode, aí a saudação dele é assim, né? Bigode. Não, eu fiquei com muito medo, porque assim, quando ele falou, e a gente tem uma saudação nossa, eu fiquei, não. Tudo que quando ele colocou a mão no bigode, eu achei que o anime tinha cortado a cena virada pro Luffy, porque eu achei que ele tinha feito, tá ligado? Todo mundo segurando as pontas, assim, pelo amor de Deus. Calma, velho, calma, não, pera. Tá indo parar. Mas é isso, o Barão Matsuri, ele mostra pra gente que
tem um segredo que ronda ele, né, por boa parte do filme, e que você fala, nossa, mas por que a tripulação dele é tão estranha? Todo mundo tem a plantinha na cabeça, menos ele tem aquela plantinha esquisita do lado dele. E aí você descobre que ele perdeu tudo, viveu de aluguel, tá ligado? E aí é um luto que ele nunca superou, de ter perdido os camaradas dele, da equipe dele, e agora ele quer que todo mundo sofra, né? Porque ele não tinha terapeuta naquela ilha pra ajudar o cara com o luto, e aí ele falou, vai todo mundo tomar no cu. E é óbvio que sim, com a planta, que vai absorver todo mundo, que provavelmente já devia estar na ilha quando eles naufragaram e tudo mais, e aí ele viu com a esperança de ter os camaradas de volta, ele deve estar com uma ilusão de que, tipo, tudo bem você perder os seus Nakama, eles podem voltar quando vocês quiserem. Vocês não precisam viver essa dor nunca. Mas aí isso não é não viver a dor, é se recusar a viver a dor, porque isso não é a vida deles de verdade. E aí você tocou em outro ponto, que é de onde raios veio essa planta. Outra coisa que eles deixam em aberto, que não é comum. Até os vilões mais bizarros que já existem em One Piece, eles dão uma recapituladinha, geralmente no filme, e falam, olha, lembra do Shiki? Ele apareceu num capítulo do mangá que vocês talvez nunca tenham lido, porque ele não foi traduzido pra sua língua. Mas ele existe, tá? E é assim que funciona. A Uta, que o poder dela não faz sentido, mas pelo menos eles tentaram explicar. Botaram lá um negócio. Agora, de onde surgiu, onde habita, o que come, amanhã no Road Reporter, não tem. Não tem. Mas eu acho que faz muito sentido com o histórico de quem? Do Masahiro Ito, né? Que é o roteirista. Porque no final, por exemplo, o vilão de Silent Hill não é exatamente sobre o vilão de Silent Hill, tá ligado? Do mesmo jeito que... É sobre que você foi corno, tá ligado? Tipo, Silent Hill é você lidar que foi corno e a mulher abortou, tá ligado? É isso. E vai ter alguém traumatizado com circuncisão no meio do caminho. Tipo, é isso que é Silent Hill. É sobre não desenhar pornô do Pyramid Head porque o Masahiro não gosta. Ou desenhar ele com roupinha da Hello Kitty. Depende. Exato. Ou os dois, Como né? irritar. Nossa, eu perdi completamente o controle aqui. Foda-se a conclusão do que eu ia falar. Foda-se. Posso perguntar, por que vocês acharam ali dos velho tarado, que eles só tem nome de tarado? Porque eles tipo, quero dick, quero shot, quero co. Tipo, que isso? Eu também quero, mas calma lá. Não, foi muito engraçado, porque começou, eu sou o Keroji, beleza, eu sou o Quero Shot, eu sou o Quero Dick, eu sou o Quero Co. Não, para, você tá me tirando. Tinha um brasileiro aí, filha da puta escrevendo esse roteiro. Calmou aí, pessoal. Ele lançou um mestre Sifodias no meio do One Piece e achou que não ia anotar. Filha da puta. O famoso conde do cu, né? É isso. Eu não volto mais. Parabéns, Léo. É isso que eu te chamei aqui no canal. Pra ouvir merda. Ai, socorro. Mas eu não tinha me tocado. Eu tava muito passando mal com a situação que eu não percebi o nome dele. Eu só admito que eu só entendi agora que o Nathan falou, porque me mandou os negócios. Eu mandei o print dos nomes. Do que o Nathan tá falando? Engraçado. O Felipe legal, um sapo. Mas eu fui ver. E é isso que eu não tinha pegado no filme. Agora que falou que eu lembrei, pô. Mas é complicado isso aí. Inclusive, um personagem que até que é novo no Star Wars, novo dessa leva aí, que é o Ajunta Palma. O cara juntando assim. Um balde. Pois é, né? Eu não sei. Eu gostava dos personagens. Eu gostava deles até esse momento. Pô, mas falando neles, cara, uma das cenas mais macabras do filme, que eu acho que quando o filme começa a ficar muito dark, assim, logo depois que o Sanji entra no desafio lá da chapa de metal, né? Do restaurante chinês. E aí que a Nami começa a conversar lá com o Motiburo. E, cara, é muito um negócio que não é comum em One Piece. Tipo, o som do filme some, a trilha musical do filme desaparece nesse momento, não volta até o final. Ele fica um momento de tensão assim o tempo inteiro. E aí fica aquele diálogo só focando nos vários copos que eles já tomaram. E aí quando volta de repente pro Motiburo, tipo, ele tá com a cara toda cadavérica, assim, sabe? Uhum. E aí o pessoal da ilha, cada um começa, tipo, tem sua força vital completamente sugada e tal. E, enfim, depois a gente vai entender o que na verdade era. Mas eu gosto muito como o filme faz essa transição, assim, pra algo completamente sombrio, sabe? Começa a ilha, mano, no Brasil,
com uns tamborzão e umas cuíca, tá ligado? E aí a gente termina no Brasil também, né? Com todo mundo morto, tipo. Curiosamente, o nome dessa música aí do começo é Ilha Resort, e ela é uma música usada ao longo de One Piece em cenas muito engraçadas, que, tipo assim, são muito icônicas. Mas eu gostei muito dessa coisa da música simplesmente desaparecer. E fica um completo silêncio, até nas lutas que só fica o Luffy e o Barão brigando, lutando, morrendo, se esgoelando, nada. Silêncio mortal. E a noite caindo, você consegue perceber que vai ficando cada vez mais escuro e simbolizando, tipo, a perda de esperança completa. E aí o Luffy, putaço, ele vai cair em cima daquela planta gigante. E aí a coisa mais macabra acontece, que a planta gigante abre em uma bucetada de flechas que o Barão Matsuri usa pra atirar. E fica como se fossem asas de um demônio atrás dele com a lua vermelha. Não tem nada mais sombrio do que isso. E é muito bom. E eu acho muito louco que essa cena da Nami com o doidinho lá do começo do filme, até ali a gente não entendeu o que tá acontecendo exatamente, né? Não tá claro exatamente. E eles estão cortando disso pra daí o Zoro batendo naquele outro esquisito. Mano, aquele cara é o mais esquisito pra mim, que é o doidinho que quer roubar o chapéu do Sop, rouba o chapéu do Sop, do nada ele tá com o chapéu do Sop. Eu fiquei, que isso? Ele matou o Sop. E aí o Zoro vai matar ele, o Zoro simplesmente usa o seu golpe mais forte àquela altura do campeonato, e o cara inteiro rasga a blusa, faz um H, show, e nada. É isso. E aí, ali eu comecei a ficar com muito medo. Ali eu falei, peraí. Perdemos, time, perdemos. Nem os vilão atual a gente faz pouco estrago assim, tá ligado? O que tá acontecendo? Então, assim, eu achei muito legal essa forma que eles construíram o filme de, tipo, ir cortando as coisas, que é uma coisa que a gente às vezes reclama no anime, porque no anime não tem a fluidez de um filme, né? Que é um filme de 1h e pouquinho. Sim. Não é uma coisa que, tipo, você perde tanto o que tá acontecendo, mas pro filme cai muito bem. Que é ficar trocando entre as cenas, e aí você não tem a conexão no momento, aí você começa a ficar mais desesperado cada vez mais, porque as coisas só vão dando errado, só vai aparecendo mais desgraça. E aí, tipo, quando a gente vai ver, a desgraça é muito maior do que a gente esperava. A gente chega lá achando que, tipo, assim, a gente não vê as pessoas, mas ninguém pensa. A minhoca de cocô comeu todo mundo, tá tudo bem. A moto também se manifestou. E aí, do nada, o Chopper é pendurado no negócio, e aí a gente vê todo mundo lá. E aí você fala, meu, fudeu. A hora que ele fala, meus amigos vão vir me buscar, tá tudo bem. E eu, é isso aí, neném, vai vir todo mundo te buscar. Tá todo mundo lá. E ele tem essa coisa de meio Agatha Christie, que, tipo, cada um vai sumindo aos poucos, né? Primeiro o Chopper, que leva a flechada, o Zop some. Aí você chega na hora do jantar, tipo, cadê aqueles 3? Né? A Robin tinha sumido também, e aí você fica... Sei lá, mano, crimes aconteceram. E o mais maluco é que o Chopper some, mas ele não some, porque ele volta. E aí você cria uma esperança, né? Dá um sentimento assim, tá tudo bem. Se o Chopper voltou, o Zoro, o Sanji, eles vão voltar também. Tudo certo. Nada acontece, tá tudo. E aí chega lá na cena, pá. Cara, não, mas aí eu vou criticar um personagem que é o meu personagem favorito da tripulação, o grande Capitão Usopp, porque ele viu de Asa Delta o bagulho e não voltou e falou, galera, tem uma lombrigona saindo ali do Monte Fuji, eu acho que a gente tem que ficar de olho nesse negócio. Ai, gente. É aquilo, tem uns pontos meio em aberto, porque o Usopp com certeza, num momento normal, ia ver um cocô gigante flutuante subindo pra cima e ia falar, putz, alguém precisa saber disso. Alguém. Pode não ser a pessoa certa pra avisar, mas eu preciso avisar alguém. É porque dali ele já vai direto pra Nami brigando com ele, né? Uhum. E aí meio que quebra ele entra num momento tipo, pera, mas o que eu fiz? Sim. Eu ganhei o jogo pra gente, poxa. E aí que tá o bagulho do filme, né? Se eles tivessem permanecido amigos, camaradas ao longo das tretas, talvez eles tivessem descoberto antes, talvez tivessem sobrevivido, mas é justamente o ponto do Barão Matsuri que Nakama é o caralho, né, vocês que se lasquem, e ele se aproveitou disso, né, porque eles brigaram, nossa, sua tripulação não era boa zona juntas, e aí, vocês se estatelando dia sim, dia também. Mas eu acho que também simboliza uma coisa que é muito desse começo, que as relações ainda estavam bem frágeis. Hoje tudo bem, hoje a gente passou já um bom tempo mais juntos, a gente já se conhece melhor.
nós conhecemos eles melhor, então a gente consegue virar e falar, naquela altura do campeonato era pra a Nami ter se comportado assim, o Sop assado, mas as relações lá eram mais frágeis, né? Então, tipo, as relações eram firmadas por quem? Porra, e aí que tá o negócio também. Antes do arco de Water 7, onde a gente vai ter o primeiro rompimento sério, né, na tripulação. Exato, que é um marco muito importante pra firmar essa relação, né? Porque ali se estabelece que assim, peraí, o Luffy é o capitão, ele é idiota, mas ele é o capitão. A hora que ele fala assim, tem uma coisa que não tá dando mais, a gente vai ter que mudar, a gente tem que entender que tem um motivo. Ele não tá simplesmente virando pro barco falando pau no cu desse barco bonitinho. Não gosto do barquinho, quero outro. Não é isso. Ele ouviu os especialistas disseram, não temos o que fazer. Mas é um rompimento que firma a relação, principalmente desse núcleo que tá ali até aquele momento, né? Até a Robin. É isso, tipo, as relações eram firmadas pela relação individual dos personagens com o Luffy, né? O carisma do Luffy conquistando eles e botando eles na tripulação. E aí, eu acho que é bem o que o Felipe falou. Enies Lobby é tipo eles virando e falando, não, pera, a gente não tá aqui só pelo Luffy, a gente tá por nós mesmos, os nossos sonhos e uns pelos outros, né? Nós somos uma equipe no geral, né? Então, tipo, eu acho que é legal ver essa evolução deles também, né? E tem uma coisa muito interessante nesse filme que ele vai deixando pequenas dicas de que tem alguma coisa meio sinistra. Primeiro, quando eles atracam na ilha, pisam fora e de repente toda a cor daquela abertura bonita do mar super azul morre. A cor se vai estar tipo desaturado o negócio. Aí quando o Chopper cai na água depois de ganhar o primeiro desafio, e o Luffy idiota vai pular pra salvar ele não sabe nada, burro pra cacete. A gente vê que tem uns navios que estão ali, e eu posso suspeitar que não só são os do Barão, mas também talvez de outras pessoas que foram na ilha e se lascaram. Eu não sei se chegou a aparecer bandeira, mas talvez pudesse ter a bandeira do... Pode ser do maluco do bigodinho, exato. Enfim, vai deixando essas poucas dicas, você vê, não tem alguma coisa esquisita. Quando a Robin decide trocar drinks com o maluco do peixe também, ele fala da flor e ela fica, pode pá, meio fita. Não, o bom é que a Robin, como sempre, é a única sensata do bando, né? Chega um maluco lá, vamos fazer aqui umas putaria aí. Caralho, por que tu tem uma flor no ombro, filha da puta? Ninguém perguntou. E essa planta, mano, vocês perceberam que quando a planta grande tá ingerindo as pessoinhas, ela fica mastigando? Uhum. Vocês também perceberam que quando o Barão vai atirar a flecha, os olhos da planta ficam verdes? Sim, não percebi. Você não percebe? A primeira coisa que aparece quando a Robin some é a planta fazer. O olhinho. Pode parar. Aí quando ele prepara a flecha, a planta coisa de novo. Tem razão. Sim. Tanto que eu achei que eles iam falar em algum momento e explicar, mas óbvio que eles não vão explicar, que que o poder da flor era porque você olhava pra florzinha antes da flecha ser atirada. E aí o olho dela fixava, porque a flecha é teleguiada, né? É bicho teleguiado. Sim, roubado. Tipo, como assim, né? Do nada, do Neida. E aí tá tudo certo, tudo bem. Mas eu achei que eles iam explicar isso, mas eles não explicaram nada. Então, ok. Fico satisfeito, porque como nada foi explicado, fico feliz que pelo menos não fiquei eu sem explicação por causa de uma coisa. E aí eu fiquei até meio confuso se tipo, a flecha era o poder da planta ou era do Barão, mas na verdade é da planta porque a flor é feita das flechas. É isso que eu achei esquisitíssimo, né, por cima. A flecha são os amigos que fizemos no caminho. A flecha são os bigodes que fizemos no caminho. Pô, mas então, eles fazem questão de, tipo, deixar essa planta, tipo, com o máximo de coisas inexplicáveis possível, né? Porque tem essa questão da flecha. Quando a planta vai comer o Chopper, sai, tipo, umas mini lombrigas da lombrigona pra pegar eles. Esquisitíssimo. Aí, meio que o comer não é um comer, assim, quando eles passam pela planta, entre aspas. Tipo, parece que eles estão meio que atravessando pra outra dimensão, alguma coisa assim. Sabe, mano, tá digerindo, tá ligado? É só direto no estômago, assim, é muito esquisito. Mas como é que teletransporta a digestão pra planta no ombro? Eu acho que a planta come, aí ela meio que pega as informações das coisas que ela absorve e ela consegue recriar, porque eu duvido que as que apareceu, a galera que apareceu no ombro eram eles, devia ser uma cópia. Que aí a planta deve falar, beleza, eu consigo... Por isso que ela consegue recriar toda a tripulação do Barão. Nenhum deles deve ser, tipo, o mesmo corpo revivido, deve ser só vários corpos com a mesma memória.
porque ela deve absorver tudo, todas as memórias e tal, e fica ali fazendo vários. E, inclusive, eu achei que, logo eu descobri que não era isso, mas quando eu vi o pessoal sendo digerido e as não sei quantas mil flechas lá, eu pensei, pô, será que cada um virou uma flecha depois, assim? O bom desse filme é que ele não tem respostas, então a gente pode achar o que quiser, que a gente nunca vai saber. Não tem problema, Exato. porque o filme ele responde o que tem que responder, né? Que no fim das contas tá todo mundo junto de novo, o que importa é você confiar no seu Nakamai, tá tudo certo. E tem a galera aqui da ilha que, né, o pequeno arco do pai da menininha, que tipo, eu sou forte sim, e aí ele vai lá e consegue ajudar o Luffy, e a menininha fica super feliz, sabe? São as pequenas coisas de relação entre os personagens que se resolvem, e pra mim acho que One Piece é muito sobre isso. Com certeza, não, o negócio dela falando que, eu achei que se eles fossem falar que ela tem hack, mas ali não tinha hack ainda, então não dava nem pra falar isso. Né, porque ela ouve as coisas do além. Ouve o quê, caraca? Dá pra ouvir nada, menina, para de ser doida. Mas aí ela assim, não, pai, eu ouvi tudo que você falou. E eu fiquei, mano, isso é muito foda. E eu achei muito bonita essa cena dela falando, eu ouvi tudo que você falou pra Rena, pai. Então, tipo, ela sabe, né, ela sabe que o pai dela não... Né, ele é meio o Usopp da vida, assim, conta umas mentironas e quer conquistar as crianças, né, coração dos filhos. E a filha mais nova, tipo, simplesmente assim, é sobre, pai. Tá tudo bem, eu entendo, né? Que você faz o que você pode. E uma coisa que tu chegou a comentar no meio do episódio também, Bel, é que, nem todo o anime não tem, tipo, a mesma cadência, o mesmo andamento de um filme, mas eu acho que esse filme, na real, ele tem um andamento muito melhor do que a média, assim. Não que eu tenha visto todos os filmes de One Piece, né? Mas por exemplo, você pega o Red, o Red tem, assim, uma gorduraça naquele filme, poderia estar de fora, sabe? Em nenhum momento esse filme ele tem aquele momento marasmo que a Toei normalmente coloca ali. É que os filmes atualmente viraram um modelo promocional de você colocar personagens que os fãs não veem há muito tempo pra serem revistos com roupinhas novas, matar a saudade. Aí você põe boneco. A Uta, tipo, eu acho que a Uta é o único vilão, assim, mais recente, que ela tem um envolvimento mínimo com a história. Ela é um personagem real de One Piece, né? Ela existe no mangá, ela é um ser do mangá, tanto que ela tá num capítulo, né? Ela tá no capítulo, sabe Deus qual, que é quando acaba o ano e o Shanks fala pro Homem de Planta que a nova era tá chegando, que é o capítulo que saiu na semana do lançamento do filme, pra fazer o link. Só que aí ela aparece. Gente, tem um problema sério. Ela apareceu no mangá, ela é canon. E aí vira um buraco. Mas, virou isso, né? Virou um modelo de você colocar personagens que, tipo, não estão mais aí pra aparecer e as pessoas falarem, ai, que saudade do Katakuri, como é bonito ver ele de novo. E esse filme justamente é bem o contrário. Os filmes antigos, eles têm historinhas, né? Eu não sei até qual. O Strong World, o Z, eu acho que eles ainda têm histórias mais concretas. O Gold até tem também. Stampede, que... Tipo, o Gold até tem os personagens antigos, mas não é tão promocional assim. O Stampede que virou um negócio muito comercial, eu sinto, sabe? Porque o Stampede é tipo a festa, né? De gente velha que a gente não vê há 400 anos. E todo mundo lá, que legal... Né? E aí o Red, tipo, botando uns filhos da Big Mom aleatório, e aí você fala, meu Deus, por quê? E, bom, acho que só pra concluir, é um filme que eu acho que quem quiser ver, pode ver mesmo sem saber muito de One Piece. Assim, como geralmente filme de anime no geral são coisas muito, linhas muito à parte. Esse acho que vai ainda mais além, que não tem essa coisa de você ficar lembrando qual personagem veio de qual lugar, né, não sei o que. Isso aqui é bem mais sombrio, é muito mais por uma aventura, tipo, pegaram o Mamoru Hosoda e o maluco do Silent Hill e falaram, brinca. Tá ligado? Brinca com One Piece. E eu gosto disso. E eu vi muita opinião de muita gente, tipo, quando eu tava lendo uns reviews na internet, de gente que, tipo, não gosta de como esse filme é muito diferente do que é o usual de One Piece. E eu discordo, cara. Eu acho que tem que muito pegar por esse lado, porque o mundo de One Piece consegue ser muito sombrio às vezes. Ele é muito sombrio, né? Ele só é meio que retratado um pouco diferente pelo Oda. Não tem essa pegada tão macabra. E eu acho que vale muito a pena explorar por esse lado. E eu acho que combina muito, né? Tipo, se Thriller Bark tivesse sido tão assustador quanto é esse, acho que também teria sido uma coisa também interessante. Eu acho que é um problema da faixa etária, né? Então, tipo, o Oda tem que se controlar muito. Ele gosta, porque a gente vê, tipo, Thriller Bark, a gente vê, tem pinceladas em Wano, tem pinceladas no flashback dos personagens, que ele põe umas cenas, assim, umas tragédias desumanas, e você fala, meu senhor, por que isso, sabe? Ele tem tudo pra conseguir fazer um mangá mais
seria considerado dark, mas assim, mais realista, né? Mas ele acaba tendo que misturar as coisas, às vezes, pra, né, manter o mangá na faixa etária, manter o público-alvo, né? Por mais que o público-alvo dele tenha começado em 1997, hoje em dia essas pessoas têm 30 para mais anos, né? Tá saindo na Shonen Jump, não tá? Exato, sai na Shonen Jump. Então, pronto. Exato. Mas é isso, né? Ele envelheceu com o mangá, não envelheceu, coitado, porque ele não tá velho, ele só tá adulto. Mas assim, ele cresceu com o mangá, os fãs originais, né, cresceram com o mangá. Então é legal poder ver que, tipo, tem esses momentos que dá pra ele brincar, sabe? Mesmo que pra poder brincar ele tenha que dar na mão de outras pessoas. Mas brinca. A única coisa que eu tenho pra falar é, como todo filme de One Piece dessa época, a maioria das músicas que vão ser usadas pra frente ali, elas vêm dos filmes, né? Então a gente tem muita música nesse filme que foi lançada pra esse filme, que é trilha sonora de One Piece até hoje. Essa Resort Island, ela foi usada em Water 7, ela foi usada em Fishman Island, eu acho que ela foi usada mais umas 3 vezes depois. É sempre uma coisa que acontece, né? Acho que eu não lembro de ter ouvido ainda alguma coisa do Red, mas Stampede a gente tem música usada já em Wano, né, que fizeram uma edição com música pra fazer o ano. Então, é uma coisa que eu acho muito legal, né, do começo de One Piece. Por exemplo, aquela música Gold and Oden, que é, tipo, do segundo filme de One Piece, que é de 2000, e nem sabiam que essas coisas eram real, mas essa música existe, ela é uma música que ela é usada depois, eu acho, se eu não me engano, no flashback do Oden. Então é muito legal ver isso e ouvir as músicas surgindo, né? E aí você fala, caraca, é daqui que vem? Pô, que da hora. Eu lembro de você ter comentado isso num Road muito tempo atrás, mas eu não tinha me atentado pra esse fato, verdade. Bom, estamos chegando então no final desse Kantox com uma surpresa, e acho que agora a galera pode finalmente calar a boca que tem o One Piece no Kanshou, finalmente. Um filme mais tem. E se vocês quiserem ouvir mais sobre o One Piece a fundo, com muita propriedade de lugar de fala, vocês têm que ouvir o Road Podcliffs, né, Bel? Fala mais um pouquinho. É isso, o Road é basicamente eu e mais um bando de doido que eu fui achando aí, e o Felipe, que é a nossa Nami, no caso, né, ele foi achando pra mim também. Então a gente foi juntando uma galera legal, hoje aí a gente tem um staff grandinho já, né, vive crescendo, né, e a gente fala sobre One Piece sempre, o tempo inteiro, de diferentes formas, de diferentes pessoas falando sobre. Agora estamos mais focados em acompanhar os lançamentos do mangá, né? Então a gente tá acompanhando os lançamentos semanais, geralmente são 2 capítulos por episódio a cada 15 dias. Tudo depende da boa vontade do Oda e do descanso dele. Por favor, senhor, durma. Durma muito e coma e beba água. Mas é isso, a gente fala de One Piece, a gente gosta muito de One Piece, então a gente sempre tem alguma coisa nova pra trazer. O pessoal que compõe o Hold, né, o staff atual do Hold, é muito diverso, então a gente sempre tem uma maneira diferente de interpretar as coisas e conversar sobre as coisas. Então, quando você tiver um tempinho e se você gostar muito de One Piece, dá uma passadinha lá. E as redes sociais? É @rodpodglyphs no Instagram, no Twitter. E no TikTok também, é verdade. A gente tem agora o Kaique posta vídeos das cartinhas dele. É verdade. Eu me divirto muito. Atracar nessa ilha paradisíaca foi a melhor ideia que a gente teve. Ah, pois é. Quem sabe a gente não encontra um tesouro enterrado por aí. Pra mim, o maior tesouro seria se você, ouvinte, seguisse o Kanshou nas redes sociais, em @Kanshoupodcast, no Instagram, Twitter e TikTok. E caso queira contribuir com nossas aventuras piratas, entre em apoia.se/Kanshoupodcast e ajude com a quantia que não for lhes fazer falta. Fique ligado em nossos próximos Kantoks, pois nós estaremos lá.